A paz do Senhor, irmãos. Olha eu aqui de novo. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz. Domingo, 9 horas da manhã. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou à entrada do túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado, num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Mas, no entanto, Maria, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se o olho para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse um jardineiro, respondeu: Senhor, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, mas o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava-lhe que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Amém? Pode sentar, irmãos. Vamos, Tiago. Irmãos, quando falamos de missões ou de evangelismo, temos que colocar uma coisa a priori. Tem que ser prioridade para a nossa vida. Quando pensarmos em missão e evangelista, o fato de falar sobre a essência de quem é Cristo. Isso é a base do evangelismo. A base do evangelismo não é dizer que ele morreu. Não. A base do evangelismo é dizer que ele ressuscitou. Por quê? O fato de Cristo haver ressuscitado nos deu um poder. Qual poder foi esse? O poder de podermos orar e clamar ao nome de Cristo. Por quê? Se Cristo não o havia ressuscitado, não poderíamos orar em nome de Cristo, porque seria necromância. Um pecado que é condenado em Deuteronômio e condenado em Êxodo. Qual é esse pecado? É o pecado de consulta a mortos. É você orar pedindo para que um morto faça alguma coisa por você. Por isso Cristo ressuscita e vivo ele está. A importância desse evangelho é dito por Jesus a Maria.
vá e diga aos discípulos que eu estou vivo. Essa é a base da mensagem do evangelismo. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. O contexto começa com as 3 Marias, Maria Madalena, Salomé e também a Maria, mãe de Tiago e João, que vão preparar o corpo de Cristo. Mas podemos perguntar, mas Cristo já não estava sepultado? Sim, Cristo estava sepultado, porém, Cristo foi sepultado às pressas. Por quê? Ele é crucificado e tem que ser tirado às pressas da cruz, porque logo viraria o dia e seria o dia santo, que seria o sábado. Prestem atenção, Jesus morre às 3 horas da tarde. Desse momento, ele tem que sair da cruz mais ou menos até 5:30 da tarde, no máximo 15 para 6 da tarde. Por quê? Porque para o judeu, a virada do dia não é à meia-noite, como é para nós. A virada do dia é às 6 horas da tarde. O primeiro horário do dia para eles é às 6 horas da tarde, quando começa o Shabat, que é o nascimento da primeira estrela no céu. Esse momento, então, Jesus não podia mais estar em território morto sem ter sido sepultado. O que eles fazem então? José de Arimateia, sabendo disso, por quê? Porque todo corpo que morresse crucificado, o direito era de Roma. José de Arimateia, um homem influente, vai então, busca com Pilatos para o direito de tirar o corpo de Cristo. Pilatos, sabendo que aquele momento era especial para o judeu, o que ele faz? Permite, abre uma exceção. Eu abro um parênteses para dizer que pelo menos 1 milhão de pessoas foram crucificadas no tempo de Roma, em toda a sua história, nos tempos de Cristo. Porém, só existem 2 corpos que temos a certeza da crucificação. Um que foi arqueologicamente encontrado não faz muito tempo, que tem a marca dos cravos, e que era um moço rico, porque estava numa caixa rica, e Jesus, que sabemos que ressuscitou. Porque todo corpo que Roma pegava era crucificado, era tirado pelos próprios romanos, e não tinha um sepultamento. Ele era lançado num lugar que nós classificamos como inferno, mas é chamado Geena, que é fora dos muros de Jerusalém, uma espécie de um lixão que queima continuamente. Agora, José de Arimateia, vai muito rápido e fala com Herodes: eu tenho um sepulcro e eu gostaria de sepultar, fala com Pilatos, gostaria de sepultar a Cristo. Quando ele corre então pedir o corpo de Cristo para ser sepultado, Pilatos resolve um problema. Fala assim: eu tenho um corpo a menos para me livrar, até às 6 horas da tarde. Então o corpo de Cristo, quando é descido da cruz, é enrolado em um lençol limpo, colocado um lenço sobre o seu rosto para o sepultamento, mas não dá tempo de ungir o corpo de Cristo. Por isso que, passados períodos de festa, passado o sábado, levanta bem de manhãzinha as 3 Marias com o intuito do quê? Vamos lá ungir o corpo de Cristo, preparar o corpo dele para o sepultamento. Elas não foram ao sepulcro porque deduziram que Jesus ressuscitou. Elas foram preparar o corpo de Cristo. Quando chegam lá, o caminho, isso Lucas vai estar narrando, porque vocês vão encontrar esse mesmo relato em Lucas, em João e em Marcos. Lucas vai dizer que enquanto elas caminhavam, elas estavam preocupadas. Quem vai tirar a pedra? Porque a pedra é muito pesada. Quem vai tirar a pedra do sepulcro para nós podermos entrar lá e preparar o corpo do nosso Senhor? Mas quando elas chegam, observam que a pedra já não estava mais lá. A pedra já havia sido removida. Na preocupação delas, a primeira coisa que pensaram foi: roubaram o corpo do Senhor. Elas não entram dentro do sepulcro da onde estava o corpo de Cristo. Se você ler o Evangelho de Marcos, vai deduzir que sim. Mas aqui ele está dizendo que ela está entrando num jardim, numa espécie da primeira câmara, da onde a primeira parte do sepulcro, onde elas veem que a pedra não está mais lá. Mas elas não chegam a entrar. Isso o João está dizendo. Elas correm então. Maria Madalena se apressa e vai na frente. E ela vai dizer aos discípulos: olha, Jesus não está mais lá, o corpo dele foi tirado. Os discípulos a priori não acreditam, a não ser 2, Pedro e João. Começam então a correr. Pedro, mais afoito, sai na frente, corre na frente.
Mas Pedro tinha um preparo físico um pouco mais parecido que o meu. É mais técnico, é menos correria, mais técnico, mais bola no chão. Então o que acontece? João passa Pedro na corrida e chega primeiro. Só que João chega, mas Pedro não chegou. Quando João chega, ele para, começa a olhar e fala assim, não, vou entrar não. Pedro chega, não dá tempo de Pedro pensar. Sanguíneo. Pedro já entra de uma vez, e quando ele vê, fala, meu Deus, não está aqui. Quando Pedro entra, João entra também. Quando João entra, olha, não está lá, Pedro observa que Jesus não está e sai para voltar, para avisar para o pessoal que o corpo de Jesus havia sido roubado. João começa a olhar os detalhes, por isso João está escrevendo com certos detalhes aqui, aonde ele vê o lençol em que Jesus estava no chão, o qual estava enrolado, e o lenço que ficava sobre o rosto de Cristo estava enrolado sobre o sepulcro dele, próximo do local onde ficava a cabeça de Cristo. Alguns teólogos acreditam que o fato desse lenço estar enrolado era uma tradição que quando você fosse sair da mesa por algum momento, você deixava o lenço enrolado, colocado no canto da mesa, avisando, não precisa tirar o meu prato porque eu vou voltar. De fato, essa tradição existe. Mas também tem uma outra linha de pensamento que entende que Jesus tira o lenço do seu rosto, sentado ainda no sepulcro, enrola com muita calma, para que eles entendam, não foi meu corpo roubado, porque você não se preocuparia em enrolar o lenço e tirar os lenços e colocar sobre o canto, para que vissem o lenço e já entendessem, foi o mestre que com calma enrolou, porque nada sai do controle de Cristo. Por mais que pensamos que ele perde o controle, ele nunca perde o controle. Ele não se atrasa e não se adianta. O relógio dele bate no momento certo. Ele não precisava de pressa, porque tudo estava já no seu controle. Nesse momento, então, quando os discípulos vão embora, as duas Marias também vão embora, fica uma, Maria Madalena. Ela não se conforma de não encontrar a Cristo. Daí ela toma coragem e entra no sepulcro. Quando ela entra, um anjo está em pé na porta e o outro anjo está sentado em cima da pedra que Jesus estava sepultado. Nesse momento, então, ela pergunta para os anjos, vocês viram o meu Senhor? Lucas e Marcos vai dizer que os anjos responderam para ela, por que procura os mortos aquele que vive? João fala que quando ela olhou para fora, ela viu um jardineiro, ou um homem que ela entendeu ser um jardineiro, porque Jesus é sepultado em um jardim, uma rocha que estava no jardim. Ela pergunta para o jardineiro, você viu meu Senhor? Se você pegou, fala para mim. Eu vou buscar onde ele estiver. Eu abro um parênteses para dizer, irmãos, que Maria Madalena era uma mulher tão fora de série, que quando todos desistiram do corpo de Cristo, ela permaneceu ali, até investigar aonde estaria o corpo de Cristo. Sabe o que é a parte mais bonita disso, irmãos? É que sempre que você se empenhar em buscar a Cristo, você vai encontrar. Eu vou repetir, sempre que você se empenhar em buscar a Cristo, você vai encontrar, porque os quatro foram embora, Pedro, João, mais as duas Marias, e não viram a Cristo, mas Maria Madalena permaneceu, e Cristo apareceu para ela, e a chamou pelo nome, dizendo, Maria. Quando ele fala Maria, ela entende, e vira para ele, Vararaboni, que é mestre, em hebraico, e diz a ele assim, é o meu mestre. Agora ele se apresentou a Maria, a primeira mulher a ver Jesus ressuscitada, Maria Madalena, porque permaneceu com Cristo ainda no seu sepulcro. Ela permanece ali, ela não desiste.
E quando Cristo fala para ela e fala com ela, o coração dela se abre de alegria, se enche de alegria. Cristo está vivo. Irmão, se eu pudesse colocar um nível de sentimento, eu acredito que nenhuma outra pessoa amou a Cristo mais do que Maria Madalena. Maria Madalena, para saber um pouco da história dela, alguns atribuem ela como prostituta. Não era prostituta. Maria Madalena, ela tinha 7 espíritos imundos. Ela não é o sobrenome dela, Madalena. Ela é Madalena porque ela era de uma cidadinha chamada Magdala. Por isso, Maria de Magdala, Maria moradora de Magdala, conhecido como Maria Madalena. Quando Jesus expulsa os espíritos dela, os espíritos imundos, ela sente uma gratidão tão grande, a paz tão grande de estar livre daqueles demônios, que ela reconhece, esse é o próprio Deus, e nunca mais eu descolo dele. Eu fico com ele até o fim, eu vou até o fim com ele. Tanto é que na crucificação, Maria Madalena estava lá. Na hora de preparar o corpo, ela estava lá. E na hora em que Jesus se apareceu ressurreto, ela estava lá. Jesus fala para ela assim: Maria, não me detenha. É claro que João não traz todos os detalhes, por quê? Porque João está narrando uma história. E na história talvez você perde alguns detalhes. Então, vou fazer uma coisa chamada conjectura. Para Jesus haver falado, para Maria não a deter, Maria não disse sua mestra, irmãos. Acho que Maria fez tanta pergunta para Cristo, a ponto de Cristo falar assim: Maria, não me detenha, eu tenho que ir para o Pai, eu tenho mais coisa para fazer. Maria, calma, Maria. Eu vou responder tudo para você, calma. E Maria então vai correndo novamente, a avisar aos discípulos que ele ressuscitou. A primeira viagem que Maria faz correndo é para dizer: roubaram o corpo dele. A segunda não. A segunda: eu vi o mestre, ele ressuscitou. A alegria no coração dela se encheu de um jeito que é a mesma alegria que nós sentimos quando falamos de Cristo. Por quê? Porque não vimos ele ressurreto, mas sabemos que ele ressuscitou e vivo está entre nós. Irmão Fernando, você sabe disso só porque você sente? Não, irmãos, enganoso é o coração do homem. Eu sei disso porque o Espírito Santo não me faz sentir. O Espírito Santo testifica, é a certeza, é a fé que brota dentro do meu coração, das coisas que eu não vi, mas a esperança que eu tenho. Eu sei que ele ressuscitou e que vivo ele está. Maria então tem uma função. Qual é a função? Vamos falar dele. Agora eu vou contar para todo mundo que ele ressuscitou. Começa então a base da pregação do Evangelho. A base da pregação do Evangelho foi: Jesus ressuscitou. Quando ela chega a falar para os discípulos, vocês acham mesmo que todos acreditaram na hora? Não. Porque mesmo depois, quando é testificado, já Tomé ainda não acredita. E Tomé vira e fala assim: eu só acredito se eu tocar nas feridas de Cristo. Aí Jesus aparece novamente caminhando com 2 homens. Jesus no caminho de Emaús. Mais ou menos ali, 8 quilômetros, 8, 9 quilômetros. Alguns acreditam que por ser uma aldeia mais baixa, cerca de 12 quilômetros. Então, entre 8 e 10, 8 e 12, vamos ficar na média, 10. 10 quilômetros de caminhada. Para as pessoas que eram acostumados a caminhar. Quantas horas mais ou menos? Mais ou menos, cerca de 3 horas e meia, 4 horas. No máximo. Isso era de manhã bem cedo. Manhã muito cedo. Porque amanheceu o dia, o sol estava nascendo, as mulheres estavam lá. Voltam, era próximo onde estava sepultado. Acontece isso, Jesus fala com Maria e se encontra com os homens no caminho de Emaús. Quando eles estão caminhando no caminho de Emaús, os 2 homens estão dizendo assim: nossa, nós pensávamos que era o Messias, mas morreu. Mas ele ensinou muita coisa para a gente, mas ele morreu. E Jesus então começa a caminhar com eles. E perguntam: o que está acontecendo? O que vocês estão conversando? E falam assim: você não é daqui?
Da onde você está vindo? Porque na verdade, olha o rebuliço que está na cidade, porque um homem que era um grande profeta, que pensávamos que era o Messias, morreu. E Jesus caminhando com eles, então a Bíblia fala que Jesus começa a desenrolar o rolo. É claro que Jesus não tinha rolo nem pergaminho junto com ele. Jesus começa a falar da palavra, e começa a falar de um jeito muito educado, assim: vocês não ouviram nada do que ele disse, não conhecem nada, porque ele não disse que convinha, que ele tinha que sofrer, morrer e ressuscitaria? E começa a falar para eles sobre a Bíblia. Acontece que um caminho, uma viagem que era para 3 horas e meia, demorou o dia inteiro para ser feita. Por quê? Porque quando eles chegam em Emaús, presta atenção nisso, quando chegam em Emaús, já está escurecendo. E os homens falam para esse homem que estava com ele, que eles não sabiam então que era Jesus. Quando falam para ele assim: fica conosco porque já é tarde, já vai escurecer, passa a noite aqui. E Jesus fala assim: não, eu não posso, tenho que seguir minha jornada. Eles entram dentro de casa para comer, encantados com o que aquele homem estava falando para eles, até que percebem que era Cristo. Quando Jesus some, eles percebem que era Cristo. Um vira para o outro e fala assim: é por isso que quando ele falava, fervilhava os nossos corações, incendiava os nossos corações enquanto ele falava. Jesus então sai dali, esses 2 homens saem correndo. Eles correm de Emaús e agora vão correndo de novo para Jerusalém, aonde estavam os discípulos. Quando chega em Jerusalém, onde estão os discípulos, eles vão entrar dentro da casa onde estavam reunidos os discípulos. Jesus já está lá dentro. Jesus entra sem que a porta seja aberta. É nesse momento que Tomás está falando, que só acreditava se visse. Jesus então estende as mãos, o seu machucado do lado, e fala para Tomé: toca nas minhas feridas, mas creia. Irmãos, eu sei que às vezes criticamos Tomé, eu sei, mas eu acho que eu gostaria de ver as feridas também, porque embora queremos criticar às vezes a falta de fé de alguém, ou a falta de esperança de alguém, o fato mesmo é que ele precisava de uma confirmação divina. E Jesus apresenta sem dolo nenhum. E fala para ele depois: Tomé, você é bem-aventurado porque você pediu para ver e viu. Mas mais bem-aventurado vai ser aquele povo que não vai poder ver, mas vai ver. E Tomé então nunca mais duvida de Cristo. Esse rodeio bíblico é para dizer o quão poderoso é a ressurreição de Cristo. Quantas coisas aconteceu no mundo após a ressurreição de Cristo. Quantas coisas a ressurreição de Cristo tem feita. E o quanto temos que falar sobre a ressurreição de Cristo. Porque ela é transformadora. Ela muda a sua história. Ela sim tem o poder de mover montanhas. Porque quando fazemos as nossas orações, o final dela, o que é o básico? Pedimos em nome de quem? De Jesus. Por quê? Porque vivo Ele está. O vento e o mar obedecem a minha voz bonita, elegante. Ou melhor, não é não, mas a do Jair é, irmãos. Você viu que voz? Obedece à voz? Não, irmãos. Obedece ao nome de Jesus, que foi dado a você. Ele ressuscitou. Quer falar de Cristo para alguém? Fale: Ele ressuscitou. Quer falar o quanto Ele é bom, poderoso, magnífico? Ele venceu a morte sozinho. Ele ressuscitou. Mas irmão Fernando, teve outras ressurreições na Bíblia. É verdade, teve outras ressurreições na Bíblia. Todas elas, um profeta ou o próprio Cristo teve que dizer: ressuscita, levanta. Cristo não precisou. Ele desce, vence a morte e ressuscitou. A única pregação existente, irmão Cacá, é que Cristo ressuscitou e vivo está. E vai mandar uns anjos tocar uma trombeta, e vai chegar nas nuvens e dizer:
vinde benditos do meu Pai, para a morada que eu vos preparei. Eu ressuscitei. Se coloque de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração. Vamos orar. Oraremos para que hoje, irmão Fernando? Oraremos para a nossa própria fé, para a nossa própria certeza. Porque quantas vezes olhamos o tamanho da dificuldade do problema que passamos, sem entender a mensagem que Maria Madalena levou. Ele ressuscitou e vivo está. E se ele está vivo, eu tenho uma esperança. Mas eu não tenho mais esperança, irmão Fernando. Você não sabe como é que está a minha vida. Não preciso saber da sua vida. Eu sei daquele nome que ressuscitou. Peça a Ele agora um pouco mais de fé. Peça esperança. Peça que Ele fale com você. Mas não se esqueça, em todo final da sua oração, se lembre que Ele ressuscitou. E por isso foi dado o nome. E é no nome de Jesus que vai vir a sua vitória. Senhor, meu Pai eterno, soberano, Deus de poder e bondade e graça, ó Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor entre no coração dos meus irmãos, para brotar no coração deles a fé, meu Pai. Qual fé, Senhor? Esta fé que fazemos com que mudamos montanhas. Essa fé, Senhor amado, que não nos abala. Essa fé que nos faz ir até o fim, buscando e perseverando diante de Ti, Pai. Oh, Senhor Jesus, se apresenta, Senhor amado, aqueles que estão com pouca fé nesta noite, Pai. Aqueles que estão em dúvida, Senhor, se apresenta a eles em nome de Jesus. Pai, aqueles que não tinham mais o desejo ou a vontade de orar, que agora, Senhor, renasça no coração deles o desejo de clamar ao Teu nome. Qual o nome? O nome de Jesus. Aqueles que não buscavam mais a Ti nas madrugadas, Senhor, que brote no coração deles um desejo tal, que eles venham buscar o Teu nome, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Meu Pai, aonde tiver alguém enfermo nesta noite aqui, sem esperança, em nome de Jesus, cura ele agora, Senhor. Aquele que estava sentindo uma dor, que a dor vai embora agora no nome de Jesus. Aquele que pediu uma porta de emprego esta semana, meu Pai, que o Senhor abra a porta para eles, meu Senhor. Pai, se o diabo tentar fechar a porta, arranca a parede em nome de Jesus, a graça dos nossos irmãos. Aquele que estava aflito pelos seus negócios, é no nome de Jesus que os negócios prosperarão. Meu Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que aquele que está preocupado com sua família, é no nome de Jesus, que essa angústia vai embora agora, e vai haver salvação no seu lar. E é em nome de Jesus que eu agradeço por esta noite e pelos meus irmãos. Receba a minha oração, meu Pai, no nome de Jesus. Amém.